Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais uma formação da recuperação de janeiro, né? Como aparece aí na tela, parte 2. Eu sou o Marcos Paulo, vocês já me conhecem da formação da semana passada, e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, branco, tenho cabelos castanhos claro, estou usando um óculos na cor marrom, em formato retangular, estou com uma camisa xadrez na cor roxa e uma calça de sarja na cor preta. E quem estará comigo, juntamente comigo aqui nessa formação, é o professor Tadeu. Seja bem-vindo, professor Tadeu. Obrigado, Marcos. Olá, professores e professoras. Meu nome é Tadeu Nunes de Souza, sou professor de Física da Rede. Eu sou uma pessoa da terceira idade, tenho os cabelos brancos, não tinjo o cabelo, sou moreno, estou usando uma camisa branca. É muito prazer estar com todos vocês nesta formação. Marcos? Bom, então, professores, assim como nós fazemos em todas as formações, nós iremos, então, preparar aí o momento do diário de bordo, né? Preparar os materiais para o diário de bordo. Então, o caderno, a caneta, o lápis, borracha, nós vamos dar aí 1 minuto para vocês preparar e já retornamos. Até daqui a pouco. Retornamos. Agora nós iremos aí apresentar a equipe, né, de elaboradores da pauta. Essa pauta de hoje foi elaborada pelas nossas equipes, né, de Ciências da Natureza e a equipe de Matemática. Eu também gostaria de apresentar os objetivos, ou melhor, o objetivo desta ATPC, né, que é refletir sobre a metodologia aprendizagem baseada em projetos, mais conhecidas como ABP, a fim de recuperar as aprendizagens por meio de atividades e recursos dinâmicos, visando apoiar o professor. Tadeu? Muito bem, Marcos. Então nós vamos aqui colocar para vocês as competências e habilidades dos profissionais da educação, baseado na resolução CNE, CP número 1, de 27/10/2020. O artigo 12, formação continuada em serviço, deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. Quanto às competências gerais do currículo em ação, a competência 7, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, dos outros e do planeta. As habilidades que nós vamos abordar aqui, as habilidades fragilizadas. No ensino fundamental, anos finais, a habilidade EF 09CI 13 de Ciências da Natureza, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Com relação à matemática, a habilidade do 9º ano, 23, planejar e executar pesquisa amostral envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central
e da amplitude, tabelas, gráficos adequados construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Com relação ao ensino médio, nós temos a habilidade de biologia, identificar... A habilidade de identificar os fatores que controlam o tamanho de uma população e as variações na densidade em razão de mudanças ambientais ou de alterações nos fatores bióticos, com base em textos ou gráficos, e reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das populações, mantendo relativamente estáveis as características dos ecossistemas. A habilidade do componente de física é analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos: elétrica, química, nuclear, térmica, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e etc. Para o componente de química, a habilidade é identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. E para o componente de matemática, a habilidade é conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Então, nós vamos sugerir nesta formação a aplicação da metodologia, mais uma vez aí, a metodologia baseada em projetos, né? Conhecida como ABP, para que os nossos estudantes possam desenvolver as habilidades e fragilidades aqui destacadas. É importante que vocês percebam que o projeto deve ser o mesmo para todos os componentes da área de ciências da natureza e da área de matemática. Cada componente curricular, por meio de atividades que visem desenvolver as habilidades elencadas, deve contribuir para a consecução do produto final do projeto. Os professores dos componentes curriculares devem se articular, entrar em acordo, né, sobre uma questão orientadora para o desenvolvimento aí do projeto. Como, por exemplo, nós podemos aqui sugerir uma questão disparadora, né, ou norteadora. Olha só, como as ciências da natureza e a matemática podem contribuir para a qualidade de vida das populações humanas e a saúde individual e coletiva. Então essa é uma sugestão de uma questão norteadora, uma questão disparadora. Também deve ser discutido com os estudantes como deverá ser apresentado o produto final do projeto, né? Esse produto final do projeto pode ser um relatório, pode ser um artigo de pesquisa, pode ser a apresentação de uma multimídia, pode ser a apresentação para toda a escola, né? Ou somente uma apresentação para a turma. Agora nós vamos aí apresentar aí o percurso da pauta, o slide na tela, por favor. A nossa pauta, o percurso da nossa pauta nós vamos iniciar com a sensibilização, depois nós iremos apresentar a estruturação aí da aprendizagem baseada em projetos, a etapa de finalização, depois nós vamos fazer sugestões de atividade, depois nós vamos falar sobre o desdobramento na unidade escolar, nós vamos ter uma avaliação da nossa formação, nós vamos apresentar o Saiba Mais, onde tem os links dos materiais utilizados nessa formação, e também as nossas referências, né? Nós temos aqui no chat uma professora aqui, a professora Rosana. Ela pergunta, haverá reprises desta live? Professores, essas transmissões, elas ficam disponíveis no repositório do Centro de Mídias. Então vocês podem acessar lá e rever estas formações, tá? Além disso, vocês podem também acessar o YouTube, que também estará disponível no YouTube. Vamos então para a nossa sensibilização, slide na tela, por gentileza. Nós temos aí a imagem do planeta Terra, né? Então, a temática de hoje visa a retomada da habilidade voltada à sustentabilidade, com requintes de atualidades. Então, sustentabilidade é uma temática atual. Considerando aí a COP26, que foi o evento realizado pela ONU em novembro do ano passado. Então, a COP26 ela surge como uma janela de oportunidade para evitar uma série de catástrofes acerca das mudanças climáticas no mundo. E vamos a um vídeo agora, um vídeo na tela, por favor. É um vídeo que nos possibilitará
as profundas reflexões acerca da necessidade de ampliarmos a nossa capacidade de consciência na perspectiva do bem-estar coletivo e individual. Vamos ao vídeo. The temperature level have reached now 1.1 degrees centigrade above the pre-industrial level. And 2016, which was a warm year and which was influenced by El Nino, was 1 degree centigrade above the pre-industrial period. If we take out the influence of El Nino and you compare 2017 with similar years with no influence of El Nino, 2017 is the warmest non-El Nino year. In addition to the global temperature, there have been several events that happened during 2017, namely the very busy hurricane season in the Atlantic, which caused a huge impact in US, Caribbean, and also many cases of forest fires in Europe, as well as in South America, United States, and Canada, which have caused even some casualties. Voltamos. Vimos aí no vídeo, né, professores, que o desequilíbrio ambiental ele é decorrente das ações humanas. E essas ações impactam negativamente em diferentes ecossistemas, né, causando consequências desastrosas, naturais e humanas. No que tange aí a fatores naturais, o desequilíbrio aí pode ocorrer do quê? De furacões, terremotos, tempestades naturais, né? E quanto à ação humana, contribuem para o desequilíbrio ambiental, como, por exemplo, queimadas, desmatamento, caça, a pesca descontrolada, a reprodução exagerada de espécie, desenvolvimento de doenças. Ou seja, todos esses elementos podem ser considerados como ponto de partida para a criação de um cenário onde a qualidade de vida e a saúde individual e coletiva seja o ponto estratégico para a elaboração de um projeto a partir da realidade e necessidade dos estudantes na unidade escolar. Então, considerando a imagem, aquela imagem obscura lá do planeta Terra, o vídeo que vocês acabaram de assistir e os impactos decorrentes das ações humanas, eu gostaria que vocês contribuíssem no chat a partir da seguinte questão. Coloca a questão, por gentileza, na tela. Essa questão aí, ó. Cite uma questão disparadora para iniciar o seu projeto acerca dessa temática, da temática aí meio ambiente. Qual a questão disparadora você proporia aos estudantes a partir dessa temática? 3 minutos e daqui a pouco a gente volta com as interações.
Obrigado, professores, pelas contribuições. Antes de prosseguir, só vou responder uma dúvida da professora Silvana, que ela perguntou qual o nome do vídeo, né? O nome do vídeo é Ritmo das Mudanças Climáticas é Ameaça Existencial para o Planeta. Então, nós podemos... a própria professora Silvana, ela também deu uma sugestão para uma questão disparadora, que seria sustentabilidade e proteção ambiental. A professora Catarina... O que você entende sobre o equilíbrio ambiental? Ainda a professora Catarina reforça essa questão do equilíbrio, né? Então, a gente está vendo que na aprendizagem baseada em projetos é muito importante essa questão disparadora, né? Que tem o intuito de envolver os estudantes com o objetivo do projeto, né? E o objetivo do professor, na verdade, é desenvolver as habilidades, né, que estão em defasagem. Ele está usando a metodologia aprendizagem baseada em projetos para desenvolver essas habilidades defasadas. Alguns professores também colocaram, com referência às paisagens, né, o que vocês observam nas diferentes paisagens, se ele utilizar uma paisagem para introduzir o tema, né? Quais ações podem provocar mudanças ambientais, quais ações podem provocar mudanças climáticas, o que é a COP26, são todas informações importantes e relacionadas ao tema, né? Eu creio que é isso, né, Marcos? Sim. Também quero agradecer aí as contribuições dos professores aí no chat, né? As contribuições de vocês são muito importantes para nós, né? A partir das contribuições de vocês pelo chat que a gente vai produzir, né, Tadeu, as formações, né? Então é bom esse feedback aí com vocês. Perfeitamente. Né? Então são muitas formas, né, Tadeu, de perguntas que podem ser utilizadas como ativação inicial de um projeto. Mas o que é importante? O importante é uma boa pergunta disparadora, né? E a linguagem dessa pergunta deve ser enquadrada em uma linguagem objetiva e de fácil compreensão, né? Deve ser uma pergunta com clareza nas informações, né? Então, a aprendizagem baseada em projeto, ela deve possibilitar aí ao estudante a clareza nas informações nesse momento aí de recuperação intensiva. E onde o papel do professor deve permear sobre a atuação de esclarecimento de dúvidas e em relação aí à questão disparadora. O próximo slide na tela, por gentileza. Após a etapa de ativação inicial, né, o professor aí deverá oferecer aos estudantes materiais complementares para se desenvolver a pesquisa pelos estudantes e assim recuperar as suas habilidades. Próximo slide, por gentileza. Aprendizagem baseada em projetos, então vamos falar um pouco da etapa de finalização. Nesta etapa, faz-se necessário revisitar o diário de bordo. Nós falamos sobre o diário de bordo na formação passada, né? Deve fazer os devidos alinhamentos do grupo e começar a organização necessária para que os estudantes sejam capazes de responder à questão inicial do projeto, por meio de apresentação de um produto final, que pode ser um podcast, um curta-metragem, um jornal, um relatório, um mapa mental, um artigo científico, pode ser também cartazes, né? Na perspectiva aí de verificar as habilidades, se as habilidades propostas foram desenvolvidas ou não, né? E por fim, próximo slide por gentileza, por fim, nós sugerimos aí, a avaliação, né? A fase de avaliação. E nós sugerimos para a avaliação a utilização da rubrica como uma forma de configurar critérios junto com seus estudantes que atendam aí uma avaliação formativa. Então, baseado aí na rubrica, que é uma avaliação formativa, nós vamos para uma interação no chat. Coloca o slide, por gentileza. Eu queria que vocês respondessem no chat aí essa questão. Quais sugestões de itens você faria para a produção de uma avaliação por meio de uma rubrica? 3 minutos, daqui a pouco a gente volta.
pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, girl, girl. Good girl, girl, girl. Good girl, girl, girl. Got pressure on me every day. Want me to talk that kind of way. So if I say what I wanna say, you will look at me another way. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such. Muito bem, Marcos e professores. Muito legal, né, Marcos? Os professores sempre cooperando com a gente. A professora Gabriela, a professora Gabriela diz a resolução esperada de um problema. A professora Silvana, discussões pertinentes ao tema disparador. A professora Catarina, interação, participação entre os pares, resolução de problemas, né? E ainda a professora Silvana completando, capacidade de associar e analisar as informações obtidas. Eu quero frisar que a questão das rubricas ela era extremamente interessante na questão da avaliação formativa. Por quê? Porque o que a gente recomenda, né, e que a experiência tem mostrado, que elas podem, né, seria interessante que elas podem ser construídas juntamente com os estudantes. Então, vocês, por exemplo, discutem a escala, os itens e a escala, uma escala de bom, regular, ótimo, etc. E os itens que vocês vão colocar na rubrica. Então, por exemplo, com relação aos objetivos, né, do projeto, com relação à justificativa do porquê do projeto, a apresentação e também o acompanhamento do trabalho em grupo dos estudantes. Correto, Marcos? Você teria mais alguma Correto, né, colocação? Tadeu? As rubricas, né, Tadeu, são um excelente aí, instrumento, né, de avaliação para a produção e organização de um projeto, né? Exige que os professores, né, e os estudantes pensem profundamente o que querem no que diz respeito à aprendizagem, contribuam para uma avaliação mais justa e democrática. Agora o Tadeu irá falar um pouco aí sobre as rubricas, dar maiores detalhes, né? Slide 18. Bom, então, uma rubrica ela é um guia de pontuação que diferencia os níveis de desempenho dos estudantes, né? Vocês têm aí na tela um exemplo de rubrica. Uma vez bem redigidas, as rubricas fornecem uma ótima descrição do trabalho estudantil proficiente e servem de orientação para ajudar os estudantes a atingir e superar padrões de desempenho. Sob a perspectiva dos estudantes, o fato mais pertinente sobre as rubricas é que elas não são secretas, né? Eles têm a participação, a gente sugere a participação deles na confecção, né, da rubrica. Desde o início de um projeto, as rubricas devem estar disponíveis para os estudantes. É recomendável que, na medida do possível, os estudantes sejam convidados a participar da construção das rubricas, desenvolvendo assim o protagonismo e a responsabilidade da turma.
E aí eu gostaria de frisar, Marcos, que a questão das rubricas, ela permite que o professor desenvolva não só, né, as competências cognitivas, mas também as competências socioemocionais, que a gente sabe que são indissociáveis, né? Mais alguma colocação, Marcos? Ela é importante, né? Porque essa avaliação ela permite que o estudante se autoavalie, né? Nós, né, que somos das antigas, nós não tínhamos, né, essa possibilidade, né, de se autoavaliar. Então é muito importante, né? E como você bem disse, a avaliação por rubricas ela desenvolve no estudante as competências socioemocionais, né? O que o leva ao desenvolvimento, né, integral, né, desse estudante. Então, ele desenvolve não só as competências cognitivas, mas também as competências socioemocionais. Tadeu, você gostaria de complementar mais alguma coisa a respeito das rubricas? Não, Marcos, eu acho que é isso mesmo. Seria interessante, sempre que possível, né, como eu já frisei anteriormente, que isso fosse construído com os estudantes, né? Não partir unicamente do professor, mas que aí você coloca o estudante no centro do processo, né? Ele se sente pertencente, né, ao processo de ensino-aprendizagem. Agora acho que nós vamos ver um vídeo, né? Isso. Agora nós vamos aí ver um vídeo que nos trará sugestões para a criação de uma rubrica utilizando uma ferramenta tecnológica. Vamos ao vídeo. Olá, o vídeo de hoje é para atender um pedido que foi feito através do Facebook. Eu vou mostrar como criar rúbricas dentro do Google Classroom. Esse é um recurso recente, eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar. No box de informações desse vídeo, eu sempre deixo o link para as minhas outras redes sociais, para que você também possa me acompanhar por lá. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, você também pode entrar em contato, além de entrar em contato pelos comentários do vídeo, você também pode entrar em contato através das minhas outras redes sociais. Aproveita para me seguir nessas redes, para que você tenha acesso também a outros conteúdos que eu posto em cada uma das redes, tudo bem? Então vamos lá. Eu já acessei minha conta Gmail, já acessei meu Google Classroom e entrei em uma das minhas turmas que chama Tutoriais, tá? Para você criar rúbrica, você precisa ter pessoas adicionadas, ou seja, ter alunos adicionados à sua turma, tá? Então, se você for criar uma turma aí para teste, para você aprender como utiliza o Google Classroom, você precisa adicionar pelo menos uma pessoa na turma para que você possa conseguir fazer isso, tudo bem? Então, eu já acessei minha turma, agora eu venho aqui em cima em atividades, venho aqui nesse botão criar, e você pode criar uma atividade, atividade com teste, pergunta, enfim. Eu vou criar uma atividade, tá? E aí vocês podem ver que essa parte aqui da direita tem um layout um pouco recente, algumas opções mais recentes, tá? Então vamos lá, vou criar minha atividade, criação de jogos, tá? Atividade, aqui você põe as instruções, né? Atividade em grupo para a criação de jogos, tá? De jogos educacionais. Tudo bem? Posso adicionar um anexo, tá? Que pode ser algum documento que está no meu Google Drive ou no meu dispositivo, enfim. Clicando aqui no criar, eu posso, caso eu não tenha esse documento pronto, né, esse arquivo pronto, eu posso criar um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho ou um formulário e anexar a essa atividade, tá? Então, para quem eu estou criando, a turma é tutoriais educacionais, mas eu posso compartilhar essa mesma atividade para outras turmas, que isso facilita bastante. Então, eu tenho aqui a turma matemática e tecnologias educacionais. Se essa mesma atividade servir para as outras turmas, eu já posso criar para todas essas turmas de uma única vez, tá? Por exemplo, eu tenho 3 turmas do 6º ano, as 3 turmas vão realizar a mesma atividade. Então, eu entro em uma das turmas, mas eu já consigo criar para todas elas, tudo bem? Eu vou deixar aqui só para tutoriais mesmo. Para quais alunos, isso eu acho muito legal, eu já falei sobre esses 2 recursos, tanto para as turmas quanto para quais alunos em outro vídeo, tá? Eu vou deixar no box de informações também o link da playlist com os outros vídeos sobre Google Classroom para que vocês também possam assistir,
tá? Esse é um recurso do Classroom que eu também gosto bastante, que eu posso escolher para quais alunos eu vou enviar essa atividade, tá? No caso, eu só tenho um aluno nessa turma, só para esse mesmo. Categoria da nota, atividade 2, enfim, é que eu não vou escolher nenhuma opção. Quantidade de pontos, essa atividade vale 100 pontos ou vale 10 pontos, enfim, eu que defino ali. A data de entrega, eu vou colocar para sexta-feira, a hora é opcional, mas eu vou colocar às 23h59, tá? Pertencente a algum tópico, eu posso criar esse tópico, ou eu posso utilizar os já existentes, eu vou colocar texto. E aqui, finalmente, a gente chegou na rúbrica, tá? Então, eu vou clicar aqui para criar uma rúbrica. Eu posso também reutilizar ou importar do Planilhas Google, no caso, não tenho nenhuma rúbrica criada, então eu vou criar, tá? O título do critério. Como a atividade chama criação de jogos, o título do critério vai ser aqui, trabalho em grupo, tá? Porque essa é uma atividade que vai ser feita em grupo. A descrição do critério, eu vou colocar a quantidade de pontos, eu quero que valha 3 pontos, esse critério. Aqui, o título do nível é Expert, mas você pode colocar avançado, pode colocar desejável, enfim, tá? Você vai ver qual é o nível que você quer colocar, tudo bem? Descrição. Soube gerenciar o trabalho, possibilitando também a participação dos outros colegas, tá? Aqui, nada mais são do que as habilidades, né? Você vai pensar em quais habilidades o seu aluno teria que desenvolver para atender esse nível expert, tá? E aí você vai colocar aqui na descrição isso bem detalhado. Por que que eu preciso detalhar? Porque o aluno, ele visualiza essas rúbricas, tá? Então, ele vai visualizar todos os níveis e quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para atingir a nota daquele nível específico, tá? Então, você precisa, sim, detalhar, descrever bem quais são as habilidades para que ele possa atingir esse nível, tá? Você pode colocar vários itens aqui, por exemplo, colocar 5 níveis, 5 habilidades, ele tem que atender essas 5 habilidades para conseguir atingir esse nível. Aqui eu vou colocar só essa descrição, tá? Clico aqui no mais, eu tanto posso clicar nesse mais da direita ou no da esquerda, tá? Isso vai depender da ordem. Por exemplo, se eu tivesse colocado 2 pontos aqui, mas eu quisesse que antes desse critério tivesse um outro critério com 3 pontos. Isso é só para você ordenar, tá bom? Aqui eu vou colocar 2 pontos. O nível aqui vai ser médio. Realizou as atividades determinadas pelo grupo, tá? Ele realizou a parte dele, pronto. E aqui eu vou colocar mais um critério. Aceitável, contribuiu com o grupo de forma tímida, tá? E que, lógico que vocês vão pensar em descrições, habilidades, enfim, mais detalhadas conforme aí o trabalho que vocês vão desenvolver, tá? Aqui o meu objetivo é mostrar como a gente usa a ferramenta, tá bom? Então, aqui eu criei um critério com 3 níveis diferentes para esse critério, tá? Dentro de uma rúbrica, você pode criar até 50 critérios com 10 níveis cada critério, tá? Então, dá para você fazer uma avaliação aí super detalhada para os seus alunos. Isso vai depender muito da atividade que você está propondo para os alunos. Se é uma atividade simples, é lógico que você não vai precisar de 50 critérios, mas, por exemplo, se for aí um trabalho de conclusão de curso por um mestrado ou um doutorado, você pode colocar muito mais critérios, enfim, tá? Isso aí vai depender muito do que você está pedindo do seu aluno, tá? Mas
nada impede que você use aí os 50 critérios e os 10 níveis de cada um, que é o que a ferramenta possibilita para você, tá? Muito interessante esse vídeo, né, professores? Nós vimos aí um vídeo que nos mostra a criação de rubricas utilizando uma ferramenta digital, onde pode ser inseridos os critérios, a descrição e também as habilidades que deverão ser desenvolvidas aí pelos estudantes, né, em níveis específicos. A criação de rubricas por meio digital, por uma ferramenta digital, ela tem algumas vantagens, né? A primeira delas é que ela pode ser reutilizada em outras avaliações. E outro benefício é que ela pode ser editada também com novas características e outras especificidades, tá? Nós agora iremos fazer um intervalo de 5 minutos, vamos tomar uma água, um café e já retornamos. Aguardamos todos. Até mais.